Olá, eu sou o Thiago Lessa, sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados, responsável pela área de agronegócio. Olá, eu sou o Rafael Gaspar, associado sênior do Pinheiro Neto Advogados, atuante na área do agronegócio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que está aí na todos os jornais e noticiários do agronegócio, o FIAGRO. O que será que é esse novo fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio? Esse é o nome que ele tem na nova lei e foi criado realmente esse ano, criado recentemente. Como ele é falado aí, o fundo imobiliário, ele é igual ao fundo imobiliário, então o que é o FIAGRO? Acho que a ideia é um pouco a gente contar, fazer esse bate-papo hoje, contando que não só o que é o FIAGRO, como ele pode ser usado, se a gente já pode usá-lo ou não. O FIAGRO foi criado por uma nova lei, que na verdade o que ela fez foi alterar a lei que já existia dos fundos de investimento imobiliários. Mas ela não só altera esta lei, ela cria realmente um novo tipo de fundo, a espelho e inspiração do fundo de investimento imobiliário, incluindo o seu sucesso. Qual a principal razão pela qual o FIAGRO foi criado? No nosso entendimento, a principal razão da criação do FIAGRO é a possibilidade de aumentar a liquidez dos títulos do agronegócio, sejam eles as CPRs, sejam eles os CDCAs, e os mesmos os CRAs, que cresceram tanto nos últimos 10 anos no Brasil, talvez principalmente nos últimos 7 ou 8 anos. E por quê? A exemplo do fundo de investimento imobiliário, que deu grande liquidez para o setor imobiliário, para as operações de CRI, e mesmo para as LCIs, o FIAGRO terá a possibilidade de ser um fundo criado especificamente para comprar recebíveis e títulos do setor do agronegócio, e eles sempre terão, como todo fundo de investimento tem, um gestor profissional. Então, de um lado, para aqueles estruturadores de operações de mercado de capitais, sejam FDICs, sejam CRAs, sejam mesmo CDCAs, debentures, ou todo e qualquer CPRs, todo e qualquer desses títulos que documentam operações de financiamento, operações comerciais e de crédito para o setor do agronegócio. Ele será um grande provedor de liquidez, ele será um fundo apto a comprar toda essa cadeia de recebíveis, ou até mais do que recebíveis, ele poderá comprar também ações e até imóveis, enfim, isso a gente comenta daqui a pouco qual é toda a amplitude do FIAGRO. E do outro lado, para o investidor, ele dará tranquilidade de que o investidor não precisará ele fazer uma avaliação de cada um dos títulos já hoje disponíveis para aquisição. Ele poderá, tanto quanto ele pode hoje no fundo de investimento imobiliário, colocar o seu dinheiro em um fundo de um gestor que ele confie, de um gestor profissional que ele tenha toda a sua confiança, e esse gestor profissional selecionará quais ativos integrarão a carteira daquele FIAGRO. Então, ele, do lado do tomador, é um grande auxiliador de liquidez, e do lado do investidor, uma boa alternativa, uma excelente alternativa para que ele possa delegar a alguém que ele tenha muita confiança, um gestor que ele tenha segurança, que faça a seleção dos recebíveis que integrarão a carteira daquele FIAGRO, da mesma forma que os investidores fazem hoje no mercado imobiliário por meio dos fundos de investimento imobiliário. Mas daí, Rafael, se você puder contar, eu contei aqui só um pouco como ele foi criado e qual nos parece ser a principal razão pela criação do FIAGRO e por que ele será um veículo muito importante para o setor do agronegócio. Mas será que você pode contar um pouquinho para a gente como é que está a regulamentação do FIAGRO e que tipos de FIAGRO que podem ser feitos considerando a legislação e regulamentação já em vigor? Sem dúvida, Thiago. E o FIAGRO, desde que a lei que permite a criação do FIAGRO foi editada, né, alterando a lei, a antiga lei que trata ainda do fundo imobiliário, né, o FI que a gente chama, havia uma grande expectativa do mercado, né, como é que a CVM vai reagir, porque os fundos de investimento são regulados pela CVM. Então, sem a gente ter certeza de como a CVM ia regulamentar o assunto, o mercado ficava com uma grande dúvida. Posso já sair trabalhando num FIAGRO, colocar um de pé, ou tenho que esperar a CVM? Então, havia grande expectativa. A boa notícia é que a CVM agiu muito rápido e usando uma estratégia que ela já usou no passado para o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O que aconteceu quando veio a lei do CRA? A CVM não conhecia muito aquele bicho, era uma coisa nova. Ela falou, olha, vou fazer o seguinte, enquanto eu estou aprendendo melhor o que é o CRA, já que decorre de uma lei super recente, apliquem a regra do CRI, que era o Certificado de Recebíveis Imobiliários, que era uma regra mais antiga,
que já funcionava muito bem e que a CVM conhecia. Então, como os produtos tinham algumas semelhanças, apesar de não serem idênticos, a CVM falou, olha, aplica a regra do CRI para o CRA e vamos evoluindo até que, 10 anos depois, a CVM criou uma regra específica para o CRA. Agora, com o FIAGRO, a CVM fez a mesma coisa, o que permitiu com que ela fosse muito ágil. Questão de 2 ou 3 meses após a lei ser publicada, a CVM acaba de regulamentar o FIAGRO da seguinte forma. Olha, o FIAGRO é esse fundo novo que foi criado, que pode investir em coisas muito diferentes. Ele pode investir em direitos creditórios relacionados ao setor agro, ele pode investir em imóveis do setor agro, pode investir em participações de sociedades que atuam nesse setor. Então, era um rol muito complexo. Se a gente fosse criar, né, se a CVM tentasse criar uma regra nova, com certeza ia tomar muito tempo. Então, o que a CVM fez? Ela falou o seguinte, eu vou dividir o FIAGRO em 3 categorias. Primeiro FIAGRO, o FIAGRO Direitos Creditórios. Então, qual é o fundo que eu já conheço e que é mais parecido com direitos creditórios? O FIDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. A CVM falou, olha, para o FIAGRO que investir em direitos creditórios, eu vou olhar para a regra do FIDIC. Para o FIAGRO que investir em imóveis, eu vou olhar para o Fundo de Investimento Imobiliário, para o FI. Então, a regra é parecida, FIAGRO que investir nisso, eu olho para essa regra. E, por último, para aquele FIAGRO que resolver investir em participações desse tipo de sociedade, eu vou aplicar a regra do FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações, que era o fundo criado para investimento em sociedades. Então, com essa decisão, a CVM permitiu que, desde agora, o mercado já comece a implementar FIAGROS. Então, o mercado vai ter que olhar esse fundo, o que eu quero fazer com ele, e a depender dessa decisão, já sabe qual é a regra, e a partir daí partir para a implementação. E uma das grandes vantagens do FIAGRO, agora que ele pode ser implementado, é o regime fiscal, né? A lei que criou o FIAGRO criou uma tributação específica. Tiago, você não quer contar um pouco para a gente da tributação do FIAGRO, quais os benefícios? Claro, Rafael, eu acho que você já foi no ponto. Eu acho que o grande mérito dessa lei é ter criado o FIAGRO com um regime tributário já inspirado num outro veículo com bastante sucesso no mercado brasileiro já de vários anos, que é o FI, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Então, tal como o FI, FIAGROS montados com características de... tem alguns critérios que devem ser seguidos, como mais de 50 investidores, ninguém pode ter mais do que... nenhum investidor pode ter mais do que 10% do fundo, mas atendidos esses critérios semelhantes aos critérios que existem hoje para o FI, ainda que em outro setor da economia, os detentores de cotas de FIAGRO não serão tributados em rendimentos que eles recebam ao longo da vida daquele FIAGRO, e o FIAGRO terá a mesma obrigação, tal como os FIs, de ter que distribuir 95% de todos os rendimentos que ele receba na sua carteira. Então, ele não pode reter esses rendimentos, ele é obrigado a distribuir esses rendimentos, e esses rendimentos não são tributados para os seus investidores. E o investidor que venha a alienar as suas cotas no mercado, tal como hoje é possível do FI, sobre um eventual ganho de capital que esse investidor tenha, ele será tributado a alíquota de 20%. Então, acho que aqui o interessante, Rafael, é às vezes não inovar pode ser positivo. E aqui eu acho que o que a legislação fez foi olhar para algo que já funcionava, que tem muita aceitação no mercado, que foi um veículo, um fundo, né, um veículo efetivamente do mercado de capitais, que não só proveu muita liquidez para o setor imobiliário, mas permitiu que pessoas físicas e investidores acessassem o mercado de uma forma muito mais eclética, com muito mais diversificação, tendo a eles a oportunidade de gestores profissionais. O mesmo agora acontece no setor do agronegócio. Então, o Brasil, que é um país do agronegócio, em que os investidores brasileiros, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todo e qualquer investidor que busque uma diversificação da sua carteira, terá agora o FIAGRO como um excelente instrumento para isso. Não apenas um excelente instrumento para isso, mas a possibilidade do investidor brasileiro investir naquele que é o principal setor da economia brasileira, que é o agronegócio, de forma diversificada, tendo a possibilidade de selecionar os seus melhores gestores em quem mais confia para isso, e com regime tributário favorável no seu investimento. E Rafael, só agora para a gente fechar aqui a nossa sessão, você podia contar para a gente se é algo que o FIAGRO ele vai demorar, ou você acha que já é algo que a gente consegue implementar agora, desde já,
e se puder até dividir um pouquinho das experiências que a gente tem tido aqui no escritório com relação já ao Fiagro, apesar de ser um produto tão novo como ele é. Com certeza. Apesar de ser um produto novo, é um produto que teve uma recepção muito boa do mercado, né? A visão é que realmente é um produto que vai ter muito sucesso e por isso mesmo, antes mesmo da CVM confirmar como ela ia regular o Fiagro, se ela ia editar uma norma nova ou aplicar normas antigas, que é algo que a gente já imaginava que podia acontecer, nós já estávamos discutindo com alguns clientes a implementação, a estruturação de alguns Fiagros. Então, vendo o apetite do mercado, as conversas que estão tendo sobre o tema, inclusive as discussões que temos atualmente andando com clientes, minha percepção é que esse vai ser um veículo que vai andar muito rápido. Diferente, quando a gente olha para o CRA, né? A lei era de 2004, a CVM foi se manifestar em 2008, e ele começa a pegar tração a partir de 2011 para depois decolar. Então, teve uma adequação do mercado até o produto realmente entrar no sistema, né, no mercado de capitais. O Fiagro, por já ser mais parecido e ainda mais agora com a regra que aplica a regra de outros fundos, e sentindo esse apetite do mercado, a percepção é que muito em breve já teremos Fiagros sendo oferecidos no mercado, sendo estruturados pelos mais diferentes agentes e, como você falou, Thiago, sendo um veículo excelente tanto para os investidores podendo investir no setor, quanto para o setor dando muita liquidez para toda a cadeia do agronegócio. No fundo, né, Rafael, acho que o mercado de capitais já aprendeu muito com o setor do agronegócio, né? Se a gente olha para a experiência do CRA, ele levou ali vários anos para começar para ele ganhar atração e começar a ser uma excelente alternativa complementar de crédito para o setor. E o próprio mercado de capitais, reguladores e os agentes do mercado de capitais levaram o seu tempo para melhor entender e compreender como funciona a dinâmica do setor do agronegócio e, com isso, as operações ganharem corpo e ganharem forma. Eu acho que o Fiagro aqui, a vantagem é que ele já entra no mercado de capitais que já não tem o agronegócio como um setor desconhecido, né? Então, com isso, a gente vê poucos meses a regulamentação, meses, nem um mês, a CVM já soltou uma regulamentação já permitindo que os Fiagros aconteçam, já temos agora experiências concretas no escritório de Fiagros sendo estruturados, que estamos auxiliando essa estruturação para serem protocolados com o regulador em poucas semanas. Então, ele não é um produto para o futuro, ele já é algo presente e vivo para o setor do agronegócio e será, não tenho a menor dúvida, um excelente veículo para complementar ainda mais o financiamento e o crédito para o setor do agronegócio. Com isso, a gente encerra essa nossa sessão, esse nosso vídeo. Quero agradecer a todos que puderam assistir. Obrigado, Rafael, pela oportunidade da gente bater um papo sobre o Fiagro. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que nos assistiram.